Leandro Lourenço Oliveira de Lima, 30 anos, ou Leandro Twin, que vocês acham que tem mais de 40. Esse sou eu. Veja só, pessoal. Muitos sabem da minha história, né? Mas para quem não sabe, resumidamente, eu sou um ex-obeso, pelo menos gosto de pensar assim. Quem discordar é ban na hora. E para quem não clicar no gostei agora e não se inscrever no canal também. Brincadeira, não sou tão autoritário assim. Se puder clicar no gostei e se inscrever no canal, a gente fica muito feliz. E eu sou ex-obeso. A gente até fantasia um pouco na hora de falar, porque para superar na cabeça é difícil. E é disso que se trata o vídeo de hoje. Leandrão, você fez book? Sim, várias vezes. Mas pô, eu morro de medo de fazer book. Isso é muito comum em ex-obeso. E às vezes muito comum também naquele cara que está eutrófico. Nem magro nem gordo. Tem um pneuzinho. Mas fala, pô, vou fazer book, eu vou ficar barrigudo. Como é que funciona isso? Me explica um pouco mais, porque o conhecimento é a chave do sucesso. O melhor anabolizante é o conhecimento. Então, se eu vou entender o processo, fica mais fácil para aceitar o que está acontecendo, ter medo. Então, né, o que você fala sempre para os seus alunos? O que acontece que eu vejo muito? A pessoa está obesa. Trabalha com muita gente obesa? Pra caramba. Tá? É carro-chefe. Mas por que, Leandro? Você seleciona esse público? Não, porque hoje o mundo está obeso. Então, obviamente, quem vai me procurar está fora do peso normalmente. Eu trabalho com qualquer tipo de pessoa. Quando essa pessoa entra lá, temos alguns estágios, né? Então, temos o estágio, assim, preso na balança 100%. Então, é aquele tipo de cara que fala assim, Leandrão, nem quero hipertrofia, não quero, tira. Eu quero secar. Esse aí você tem que trocar uma ideia. Você fala, não, então, deixa eu te explicar. Se você tem um motor de 400 cavalos, ele vai queimar mais gasolina do que o de 100, não é? É. Então, se você tem mais massa muscular, entenda isso como cavalos. Você vai conseguir perder gordura mais rápido. Ah, beleza. Então já quero hipertrofia. Mas não quero ganhar peso. Não, mas hipertrofia é aumento de secção transversa, aumento morfológico. Morfológico ocupa espaço e pesa. Então você vai ganhar peso de massa muscular. Pô, mas eu queria ver sair da casa dos 200, aquela coisa assim, descer dos 100, descer dos 3 dígitos. Então, você tem que conversar mais uma vez. Falar, olha, o que importa é a composição corporal. Vamos pegar o Ronnie Coleman, fotinho dele aqui, olha que cara fantástico, né? Chegou a 130 quilos. Quando competiu no Olímpia a primeira vez, estava com 118. Terminou a sua carreira com 130 no Olímpia, né? Então, é gordo? Não é exatamente gordo. Obviamente, massa muscular pesa, mas é um peso muito agradável, muito favorável. Pessoas pensam que treinos com altas repetições, coisas tipo, vão queimar mais gordura e tal. Pessoal, treino metabólico, você não vai fazer um treino metabólico de musculação para queimar gordura mais rápido. Você faz de hipertrofia e faz o aeróbico, que é muito mais eficiente você ter as duas vias de estimulação. Muito melhor. Primeiro de tudo, esse indivíduo vai treinar hipertrofia. Aí como é que você continua trocando uma ideia? Você fala, olha, então, se você ganha massa muscular, o seu percentual cai. Claro, porque o percentual é em cima do peso total. Se o peso total é maior, magro, o percentual cai. 5% de 100 quilos são 5 quilos de gordura. Se eu tenho 5 quilos de gordura pesando 50 quilos, eu tenho 10% de gordura. Então, se eu aumento massa muscular, eu diminuo automaticamente meu percentual de gordura sem perder gordura. Agora, imagina eu ganhando massa muscular e perdendo gordura, o que é possível para um obeso no começo, que não está treinado. Aí nós vamos para um outro estágio. A pessoa que já entendeu que ela tem que perder gordura e tem que ganhar massa muscular. Ela começa a arrochar no processo lipolítico. E aí vem ali perdendo gordura, ganhando massa muscular, o percentual vem despencando e tudo parece maravilhoso. Começou com 40, caiu para 30, caiu para 20, caiu para 15. Quando bate os 10%, 10, 12, eu estou chutando aqui, tá? Números hipotéticos, mas que podem corresponder com a realidade na maior parte dos casos. A pessoa se olha no espelho, 1,79 m, 106 quilos, e agora ela se encontra com 69 quilos. Quem é essa pessoa? Essa pessoa sou eu. Eu pesava 106, fui para 69, fiquei com o percentual de gordura muito baixo e me sentindo tão ruim quanto estava gordo. Não tão ruim não, vai, melhor, também não vou forçar a barra não, que a gente não precisa mais disso. 69 quilos eu cheguei, só que não estava legal. Braços extremamente finos, muita pele sobrando. Chegou nesse momento, eu recebi uma dica, vamos fazer musculação, você vai ganhar massa muscular e isso vai te ajudar. Falei, topo. Já estamos aqui no meio do furacão, vamos descer o pau no que passar na minha frente. Quando eu comecei a treinar, o que aconteceu? Nos primeiros 6 meses, a minha fome aumentou, até porque fazia muito tempo que eu estava de déficit energético. Comecei a comer, treinar, e eu passei ali mais ou menos dos meus 69 para 79 em quase aí
6, 8 meses, alguma coisa assim. Só que cada vez que eu subia na balança eu ficava triste, porque eu falava, eu tô engordando de novo e eu não tô conseguindo comer pouco. Porque eu tava treinando, tava ganhando massa muscular. E aí eu fui trocar ideia com o meu professor, falei, pô, professor, né, tá acontecendo isso e isso. Ele falou, vamos fazer uma avaliação física, meu meninão. Foi lá, pegou na minha dobrinha, viu que estava um pouquinho menor, ó, seu percentual de gordura abaixou, que foi o que eu falei que ia acontecer. E eu falei, caramba, que legal e tal, mas não tem jeito, ex-obeso tem medo de fazer bulk. Porém, quando eu tive esse diagnóstico, me deu uma animada. Eu era novo, né? Eu escutava poucas pessoas, considerava 2 ou 3, eu considerava aquele professor, né, como muito bom. E aí, claro, levei a sério ele, ignorei o resto e boa. Eu espero que eu seja esse cara hoje para você. Na verdade, eu ficaria muito orgulhoso, porque ele foi uma pessoa muito importante para mim e eu quero ser importante para você de alguma maneira, de verdade, de coração mesmo. Então, se você, né, me dá algum voto de confiança, me escute, porque eu escutei alguém e deu certo. Quando você vai ganhar massa muscular, vai fazer um processo desse, no começo, como você perdeu muito peso, você perdeu massa muscular também, então quando você volta a comer, meu, maravilha, responde bem pra caramba. Só que chega um momento, e o meu momento foi exatamente esse, né, mais ou menos 80 quilos, que para eu continuar evoluindo, ganhando massa muscular, para me livrar da flacidez, eu sei que você quer se livrar também, eu precisei subir a caloria mais, precisei ter um cuidado, fazer uma dieta bulk mesmo. E aí eu precisei subir a caloria, e aí eu comecei a ver a gordura subir. E isso é gravíssimo, porque até então tava beleza para mim, tava subindo peso e tal, tranquilo, tava adorando, percentual de gordura caindo, massa muscular subindo, quem não vai gostar? Só que chegou um momento, aquela dieta não responde mais, então tem que colocar mais caloria. Mais caloria vai fazer eu ganhar mais massa, de todo tipo, gorda e magra, exatamente. Nesse momento eu comecei a patinar, então eu ganhava 2, 3 quilos, descia 2, 3 quilos, ganhava 2, 3 quilos, descia. Por quê? Dava uma retidinha, eu falava, não é pra mim, secava. O que aconteceu? Começou a passar meses, eu não mudei nada. E aí eu comecei a ver que eu estava fracassando. Eu não estava no meu limite natural, obviamente, eu tinha essa consciência. E aí eu precisei aceitar. Você passa por um período de negação e depois de aceitação. Talvez você esteja nesse período de negação. Eu respeito isso, eu passei por isso. Eu li em alguns lugares, eu escutei algumas pessoas falarem, você vai ter que ganhar gordura. Mas eu passei pelo meu período de negação, eu precisei passar por ele. Então, não vai dar certo, não é assim, tem que ter outro jeito, não é possível. E eu não aceitava, e eu não evoluía. Depois de um tempo, você fala, tá, eu já tentei de tudo. Agora eu vou escutar um palhaço desse aí pra ver. Vamos meter uma dieta pra ganhar gordura então nesse negócio. E aí eu fiz a dieta bulk, fui pra 90 e poucos quilos, né? E o pessoal falava, pô, tá engordando de novo. Você vai escutar todo tipo de comentário dos leigos. Quem não é leigo, você pode ter certeza que o fisiculturista da sua academia, quando você tirar a camisa, baixar as calças, ele vai olhar e vai falar, top, tá fazendo bulk, tá evoluindo. O leigo vai falar, tá engordando. Então não escuta o leigo. É pedir para ficar triste. E eu bati lá, os meus 90, e falei, agora vou secar. Quando eu sequei, eu voltei para os meus 80, mas com outra condição. Muito mais seco, muito mais massa muscular, muito mais denso, vascularizado. E aí todo mundo falou, caramba, meu, tá tomando anabolizante. Aí você fala, bando de desgraçado, não dá uma dentro. Me zoa quando eu tô pequeno, me zoa quando eu cresço, me zoa quando eu seco. Desgraçado, mas não tem problema. A gente bate neles mostrando o nosso trabalho, o nosso físico. E aí eu bati forte. Então, você que está em casa, você precisa vencer esse medo, você precisa fazer um bulk e aceitar que nesse tempo vão te encher o saco, as roupas vão apertar, você vai olhar para o espelho e vai achar que não está tendo progresso nenhum, porque você ganha 3 quilos de massa muscular e ganha 3 quilos de gordura, tampou tudo. Você não vê nada no espelho, parece que você piorou. Só que depois que seca, você seca os 3 quilos de gordura e mantém os 3 de massa, aí é legal. Só que esses 3 de massa, para você ganhar, você vai precisar ganhar um pouco de gordura. Aceitação com o seu limite, isso aí é papo para outro vídeo. O papo de hoje é, vai fazer o bulk, você tem que jogar o jogo consciente. Você vai ganhar gordura. Fica tranquilo que você não vai gostar do seu físico quando você estiver fazendo. Só que o final do bulk não é o final. O final do bulk é metade do caminho. O final do projeto é no final do cut. Então você vai comparar o seu shape final de cut 1 com final de cut 2. Depois, final de cut 2 com final de cut 3. E assim sucessivamente. Como que eu faço para ter os ganhos mais secos possíveis? Aí beleza.
Aí legal. Tem jeito de eu crescer mais seco? Tem. Eu deixei nesse vídeo aqui, mas é tomando esteroide. Não, não é não. Esse aqui não. Esse aí, se você me julgou assim, você me julgou errado. Porque esse aqui é crescer seco natural, o mais seco possível.